Boa tarde, pessoal, tudo bem? Gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos, o pessoal que está assistindo aí também, ao vivo. Falar um pouquinho mais aí de segurança. Segurança foi um assunto polêmico esse ano, eu já estava prevendo que seria aí um tema interessante também para a gente abordar, né, no MUN. Tivemos já 2 apresentações em relação à segurança. O que eu vou trazer aqui são dicas básicas que vão evitar muita dor de cabeça ou possíveis problemas, né? Então, são práticas aí que qualquer tipo de usuário, seja iniciante, intermediário ou avançado de MikroTik, consegue aplicar. Então, primeiramente, se atentem aos conceitos da apresentação, que aí vocês conseguem sucesso aí nos tópicos que eu vou apresentar. Então, vou fazer uma breve apresentação aqui, né? Meu nome é João Alberto, sou pós-graduado em Gestão e Segurança e Rede de Computadores. Atualmente também sou gerente na empresa Radar USP, que é um provedor de acesso. Sou fundador e sou trainer oficial da ProNetworks, que é uma empresa aí de treinamentos. Também sou autor do artigo, um artigo publicado, um artigo científico, fala sobre boas práticas em roteamento de borda, basicamente fala sobre BGP, enfim. Na apresentação tem os links também para vocês acessarem esse material, um material público, né? E também tem essas certificações aí da MikroTik. Bom, sobre a Radar, um provedor de acesso lá de Goiás, que atende aí 37 cidades. A rede, o backbone aí, o core é com MikroTik, funciona muito bem, é muito estável mesmo. ProNetworks, eu dou treinamentos ali. Esse é o primeiro treinamento aí que eu ministrei em um hotel. Então, eu sempre passo para os alunos as dicas de boas práticas. Durante o treinamento, eu acho imprescindível o aluno entender, né, por que tem que fazer a boa prática. Porque ele vai sair da minha sala para poder colocar a mão num cenário real. Então, ele não pode cometer erros, né? Ou, pelo menos, a gente tem que minimizar isso. Um dos objetivos que eu tenho é incentivar a aplicação simples aí, né, de práticas que aumentam a integridade da rede. Ou seja, integridade é um dos pilares, né, da segurança da informação. Também para auxiliar os administradores de redes em algumas situações aí que possam ser evitadas, né? Então, por má configurações de dispositivos MikroTik. E diminuir estatísticas de incidentes de segurança, né? Eu vou trazer algumas estatísticas bem interessantes aqui. Foram estatísticas que eu mesmo coletei. Não são estatísticas precisas, né? Mas uma parte da apresentação é sobre essa curiosidade aí, que eu vou passar para vocês. Então, consequentemente, a gente minimiza o impacto aí, né, dos dispositivos mal configurados. Então, nosso cronograma aí, vou passar alguns dados atuais. Esses dados eles são para embasamento. Por que eu estou aqui? Não. Por que o João está apresentando? Tem que ter um embasamento para isso. Tem que existir um fato para isso, né? Então, vou levantar alguns dados. Vou falar também sobre introdução de políticas de segurança, algo bem simples mesmo, e alguns itens essenciais na configuração aí, dos dispositivos. E algumas ferramentas aí para a gente validar o resultado, né? Está funcionando ou não? E aí, mais uma vez, MUN 2018, Jack Chan está intricado. Mas por que a gente precisa se preocupar com as boas práticas? Então, vai todo mundo aí entender. Então, segunda parte, aí é uma parte que eu achei interessante separar um tempo para ela, que são as estatísticas. Essas estatísticas elas são com base no Shodan. Shodan é um pesquisador aí na internet. Ele tem uma base de dados que ele coleta algumas informações de dispositivos na rede. Então, eu usei como embasamento essa pesquisa. Primeira questão, os dados aqui não são 100% precisos, são dados estimados, por quê? Ele vai coletar dados de roteadores com IP público, então, tem roteadores com NAT, enfim, tem outros parâmetros aí por trás, mas a ideia aqui é vocês terem uma noção de como está o cenário atual. Essas pesquisas aí tem mais ou menos um mês atrás que eu fiz, então, para vocês terem uma noção de o que está acontecendo e também algumas proporções aí, né? Então, primeiramente é um overview aí. Qual que é o overview? Roteadores gerais aí, né, no mundo.
Então, que o Shodan, na base dele aí, tem uma data aí, dia 24/10, coletor de roteadores MikroTik, né? Eu joguei um script aqui, vocês podem até depois utilizar, cada dia muda essa estatística. Então, o Brasil tem em primeiro lugar, lembrando que são roteadores com IP público e também com alguns parâmetros que o Shodan conseguiu pegar. Por exemplo, FTP, porta UDP 2000, que é para Btest, né? Btest Server. Então, são essas características aí. Brasil tem primeiro, China em segundo, Indonésia em terceiro e por aí vai. Então, a gente tem alguns países aí, o Brasil está liderando, né? Então, as principais versões dessa amostra. Bom, tem um erro aí, né? Um probleminha. 5.26. Opa! Versão muito antiga, né? Versão legada aí, ó. Quarto lugar, né? Então, é um problema. Só para mostrar como que o Shodan pegou as versões, pegou pelo FTP, isso foi uma captura que eu fiz no Wireshark. O Shodan faz essa captura também. Então, ele levanta esses dados estimados. Então, como ele pega do FTP, a amostra foi feita em cima dos roteadores com FTP aberto. Tá ok. Principais serviços, como eu disse aí, né, 2000, Bandwidth Test, porta UDP ali, que é o Btest Server. Inclusive, já fica a primeira dica aqui, desabilitem, caso vocês não utilizem, porque o Shodan vai conseguir capturar isso também. E é um serviço potencialmente ali que está aberto, né? Então, pode ser vulnerável, talvez, aí alguma exploração. FTP, HTTP, né? E 8080 aí também estão liderando nos principais serviços expostos. Estatística, né? No Brasil. Então, a gente está em São Paulo, né? São Paulo está liderando o ranking aí dos roteadores MikroTik. Depois Rio de Janeiro, Recife e por aí vai. Principais organizações, as empresas que têm mais roteadores da MikroTik. Primeiro está a Vivo, segundo a Oi ali, né? Oi Velux, outro nome, mas praticamente é a mesma empresa, né? É a mesma empresa. E a gente pode notar que boa parte desses dispositivos capturados provavelmente são CPS, dispositivos que estão na casa dos clientes, né? Então, talvez aí em alguma estatística dessa vai aparecer um provedor aí. Talvez tenha alguém aqui de algum provedor que possa ser que o nome esteja aí. Mas quem lidera o ranking é a Oi e a Vivo. Principais versões no Brasil. Primeiro, peguei ali, né, 5.26. Segundo lugar, no Brasil. Então, o Brasil tá com muitas versões legadas aí. Bom, o Brasil é campeão, né? Espera aí, calma. Que eu vou meio que quebrar algumas notícias que saíram aí. Vou mostrar a realidade e mostrar o que eu fiz para chegar a algumas conclusões. Tá. Brasil lidera no mundo em versão legada. Claro, considerando as amostras aí do servidor FTP, Brasil realmente 5.26, uma versão aí de uns anos atrás, bem vulnerável ainda, tem muito exploit para ela. Índia, Irã, Ucrânia, Polônia, né, atrás, as principais cidades, Tibaú, São Lourenço, são as cidades que estão aí com versão legada. E os principais provedores que estão identificados aí com a versão legada também. Então é algo aí bem preocupante. Bom, caso com Hive, né, é um script aí, só um resumo mesmo. Ele é um script malicioso que fica ali instalado no roteador, mas, na verdade, quem roda o script são as estações, né? Então, eu capturei também essas informações. O Brasil está liderando no maior número de dispositivos aí infectados. Alguns deles eu cheguei a acessar. O CPU do meu computador aumentou, porque ele foi executar o script, né? Saiu algumas notícias que foi Bitcoin e tal. Criptomoeda, a melhor definição, porque por trás do CoinHive existe o Monero, né? Uma moeda, né? Existem várias criptomoedas, então só uma curiosidade mesmo. Principais cidades que estão rodando esse script aí, provavelmente foram roteadores comprometidos já. Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, ele cortou ali. Então, tem essas cidades aí que estão liderando aí em relação no Brasil. As principais empresas, detalhe, se aparecer empresa de alguém aqui, não fique chateado, porque é o momento de vocês enxergarem, né, que tem um problema e corrigir, né? Tem que corrigir.
Então, Vivo lidera, e Oi também, provavelmente pelos dispositivos clientes mal configurados. Então, a gente tem uma preocupação para esse tipo de público aí. FTP exposto, o Brasil está liderando também. Porta 8080, o Brasil lidera. Porta 80, o Brasil lidera. Porém, eu fiz o seguinte. Eu pensei, poxa, o Brasil está liderando no ranking, várias notícias, Brasil é o pioneiro, o primeiro, né, na questão de scripts maliciosos. Tá, mas o Brasil é o principal consumidor de HalterOS, de MikroTik, então, por que não gerar uma estatística proporcional? Então, eu gerei essa estatística proporcional para dizer assim, não, espera aí, eu vou pegar o total de dispositivos de uma amostra e dividir pelos infectados, por exemplo. Então, aí a gente consegue um resultado um pouco diferente do que pareceu aí nessa primeira impressão que a gente teve. O Brasil cai lá para 10º lugar. Ó. Então, proporcionalmente, o Brasil tá distante aí do ranking, né, de liderar o ranking. A Ucrânia aí tá liderando na questão do FTP, né? Então, proporcional de porta 8080 aí para web proxy. Irã está em primeiro, Índia em segundo, Indonésia em terceiro. O Brasil está aí em quinto, né? Primeiro, segundo, terceiro, quinto lugar. Então, o Brasil não está em primeiro. Então, a gente tem que entender isso. O Brasil é o maior consumidor, claro, que a chance dele dominar as estatísticas é bem maior. Então, eu achei mais justo aí, mais coerente fazer uma análise proporcional para a gente ter uma estatística mais precisa. E levantar quem realmente precisa preocupar, né, principalmente. O Brasil tem que preocupar, porque ele tem que dar o exemplo, né? E, enfim, essa daí é para a porta 80, Índia em primeiro, Argentina em segundo, Bangladesh, né, terceiro, Brasil está lá em quinto também. Versão legada, o Egito lidera. Então, são resultados bem diferentes do que a gente espera, né, quando a gente coloca análise proporcional. O Brasil está um pouquinho distante aí, mas também está aparecendo entre os 10. CoinHive, Índia está em primeiro, Indonésia está em segundo. Análise proporcional, não são números totais. Então, o Brasil tem terceiro. Então, esse pessoal aqui tem que preocupar com a questão. Ó. Índia e Indonésia também não pode ficar atrás. O Brasil fica sendo foco das notícias e tal, é porque o pessoal talvez não tenha feito essa análise mais cuidadosa aí para realmente mostrar esse detalhamento. Ok, está aqui o embasamento disso tudo. Então, eu vou começar a falar das práticas de segurança, né? Primeira coisa, planeje sua rede. Quando você vai falar de segurança, você precisa primeiro organizar sua casa. Você tem que organizar ali seu ambiente, né? Então, fazer um bom planejamento ali de endereçamento IP, escrever uma política de segurança da informação. Política de segurança da informação, né, ela vai dizer, basicamente, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, é um documento que você faz. Então, ele segue aí com base na ISO 27001, 27002, tem todo o embasamento aí nessas normas. E é importante você ter para você organizar, ainda mais quando você tem uma equipe aí de NOC, ou enfim. Sempre alinhar com a equipe, qualquer mudança para não ter nenhuma divergência, talvez aí problemas em relação à falha de comunicação interna, né, de equipe. E aí coloquei esse PHP e PAN, só um dos softwares que tem, existem vários softwares que ajudam a gente a documentar IP, né? Eu tenho IP para loopbacks, não, uma faixa do meu range lá IPv6, vou deixar ali para loopback, vou deixar para infra, vou deixar para clientes finais. Então, aqui, esse software é só uma dica mesmo, que ele auxilia nessa organização. Senhas de usuários. Primeira dica, sempre que eu dou para meus alunos. Primeira coisa, você vai configurar um dispositivo, troca a senha do usuário. Porque o MikroTik vem com admin, sem senha aberta, e vai vir um monte de boot lá, vai escanear. E aí, uma hora, alguém vai acertar sua senha, vai saber sua senha, vai entrar e vai fazer o que ele quiser. Vai instalar minerador de criptomoeda? Faz o que ele quer lá, está com acesso. O que vier de criatividade daí para frente. Então, faz parte, né? Então, mude a senha, primeira dica. Eu dei umas dicas aí de base, né? Tem a base local de usuários. A gente pode também criar uma conta para cada usuário, é uma boa prática, né? Principalmente quando você vai fazer auditoria de log. Você coloca admin, todo mundo vai acessando lá, admin. Aí você vai ver um log vai fazer alguma auditoria.
Ah, foi o admin que fez. Então, coloque um usuário para cada senha ali, para fazer essa indexação aí, né? Indexar, né? Na verdade, o usuário com o nome dele. Criar senha forte, né? E trocar aí de forma periódica também. Então, coloquei essa dica simples, System Users. Pode aí, tem essa opção, eu coloquei o nome do usuário Ursinho Poo aí, porque eu fiz uns honeypots. Então, daqui a pouquinho eu conto as historinhas do Ursinho Poo aí. Eu tenho essa opção interessante que eu posso permitir, ó, de onde que esse usuário vai acessar o roteador. E isso é um parâmetro importantíssimo. Quando saiu um dos últimos exploits para o inbox, eu li sobre, eu estava com a versão vulnerável, mas eu fiquei tranquilo. Não tive problema, porque meu serviço não estava exposto. Então, aliás, meus usuários, né, não estavam expostos ali à questão de acessar, né, o roteador. Vou falar de serviço também, que a gente pode fazer a mesma lógica. Então, coloquei um exemplo, posso colocar uma range de IPs, posso colocar um IP específico, posso colocar IPv6 também. Então, é só uma tela de exemplo mesmo. Também eu posso usar o User Manager, que eu posso centralizar os usuários em uma base de dados por radios, né? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa lá com 500 roteadores no backbone. Tá, aí um funcionário saiu. O funcionário ele pode, por algum motivo pessoal, querer fazer um ataque na rede, enfim. Pode acontecer, né? Questão humano aí, né, que está tratando. Então, a gente nunca sabe. Então, como é que você faz para poder trocar 500 usuários de roteador um a um, né? Não é muito interessante. Então, a gente pode usar o User Manager aí também. Você faz alteração massiva aí. Então, coloquei essa observação, né, que a gente precisa do pacote User Manager do lado do server. Só uma citação aí. Política de backup, sempre importante. Não faça backup local no roteador. Existem formas de automatizar o backup. Também fazer o backup aí remoto, né? Porque se o seu roteador queimar, vai embora tudo, né? Então, numa recuperação de desastre aí, você pode acabar tendo um grande problema aí na recuperação. Então, serviços, né? Tá, como que eu faço com serviços pacotes, né? Então, os serviços padrões podem ter a porta modificada, porém, se eu mudar a porta, não vai impedir nada. O port scanner pode pegar a porta nova. Então, pode ser uma opção você mudar a porta do serviço, vai dificultar um pouco o atacante, porém, não é uma medida tão eficiente assim. Mas é uma medida possível. Serviços que não oferecem segurança, como Telnet, FTP e outros aí que não têm criptografia, você pode tirar aí, evitar o uso deles na rede. Particularmente, eu não uso o Telnet, nunca usei. Já uso SSH porque ele tem aquela questão de criptografia, né? Serviços que você não utilize, pode desabilitar eles, porque servem para mais pontos de exploração ali. Então, sempre faço o chamado hardening, né? Hardening do roteador. Sempre desabilite aí, sempre coloque o que você precisa. Então, tem um roteador de borda ali, roda BGP. Tá, mas para que eu vou usar o hotspot nele? Para que eu vou usar PPPoE? Então, desabilite. É simples desabilitar, né? Então, coloquei a última dica aí também, o Knock Knock, a gente vai falar dele também. Vou explicar mais um pouquinho. Alguém conhece essa tela? Levanta a mão quem conhece essa tela aqui. Clássica, né? Então, gente, isso acontece aí quando vocês têm um roteador IP público e deixa ele escancarado aí na internet. Isso acontece, eu vejo muito em Facebook, em fórum, o pessoal, nossa, o roteador está sendo atacado, e a pessoa fica louca, né? Vê essas telas vermelhas aí, foi até bem feito aí, a questão da microtik que chama a atenção, né, do pessoal. Quando você vai usar o modo texto ali também, né, fica subindo log, enfim. Então, essa é uma tela clássica, eu acho que 95% a 100% das pessoas que usam Router OS no ambiente que tem IP público já devem ter visto isso. Isso aparece muito rápido, você sobe um roteador, às vezes, em 1 minuto, já começa a aparecer. Isso nada mais é do que uma tentativa de brute force, né? É um software que pode ser uma ferramenta do Kali Linux, talvez um Hydra aí, ele vai lá com um script por trás dele e vai fazendo isso de forma automatizada. Então, ele vai tentando ali logar até a hora que ele acerta. A hora que ele acertou o usuário e senha, ele coloca a informação em algum lugar. O pessoal pode ir lá depois fazer o que ela quiser, né? Fiz uma estatística dos logs. Eu analisei aí 9.621 linhas de log e a grande maioria dela foi para o Telnet, 98% e 1,76%.
isso é algo estimado, não é algo preciso, porque às vezes pode ter tentativa na FTP também, mas nessa amostra que eu peguei, a grande maioria foi para o Telnet. Então, é muito comum brute force rodar no Telnet. Então, volta a dica lá. Telnet eu não uso, não é criptografia, não possui criptografia, então eu já desabilite Telnet. Vou pegar um log aí também, uma tentativa. Olha só que interessante. O usuário admin logou e saiu. Por quê? Acertou a senha. Foi um brute force que deu certo. Eu montei um honeypot justamente para ele ser invadido e comecei a anotar o comportamento dele por uns dias aí. Então, peguei essa informação, esse evento aí, que prova que acontece. Tá aqui, eu capturei o string dessa conexão Telnet, que o usuário logou e saiu, eu queria saber exatamente o que ele conseguiu visualizar, né? Então, abriu ali a conexão, depois ela finalizou ali com o ACK. Como eu disse, Telnet não é criptografado, então dentro do pacote que eu sniffei, eu consegui visualizar, por exemplo, uma parte ali, um pacote que tinha a tela do MikroTik, versão vulnerável, 6.42. Então, foi só uma análise breve aí. Então, a gente consegue alterar os serviços aí, IP services, né? Posso alterar a porta, por exemplo, esse do inbox aí, colocar uma porta qualquer. E o mais interessante aí, gente, uma recomendação minha, coloque aí os IPs de onde você quer que o acesso, onde você quer, né, que seja acessado, de onde, né? Qual origem vai acessar este serviço nessa porta. Então, você pode colocar isso, não precisa de usar firewall, se alguém usa aí um roteador com um throughput extremamente alto, aí usa, por exemplo, FastPath. Então, isso você vai estar tratando no serviço, lá no listen, lá, né? A gente configura Linux também, a gente pode colocar, né? Quem que vai escutar aquele serviço. Então, basicamente é isso, funciona com IPv6, com IP único aí também, e um subrede. E aí, quando você coloca aí, se alguém tenta logar, consegue visualizar aí. Eu fiz uma tentativa de um IPv6 ali, né, um IPv6 local ali, e aí ele acabou subindo esse log, dizendo, alguém tentou acessar e não estava permitido. Então, os IPs permitidos, pode ser IP de VPN, pode ser um IP que você tenha controle, por exemplo, de uma empresa, de uma sede, de um lugar que você sempre tem um IP fixo ali, talvez. E a gente pode fazer por acesso dinâmico. Eu vou falar do port knocking, que é uma técnica interessante, né, que a gente pode utilizar. Então, basicamente, tem essas formas aí. IP de VPN, eu posso construir alguns servidores na minha rede, colocar os IPs dele lá, né, na lista de permitidos, e aí, esses servidores de VPN, por exemplo, posso criar quantos eu quiser, eu acesso o servidor de VPN de fora e acesso o serviço. Também funciona bem. Pacotes também, né, como eu disse. Uma boa prática aí é você fazer o controle, né, dos seus pacotes. Nesse exemplo aí eu habilitei IPv6, desabilitei outros. Mas vocês podem aí, de uma forma simples, habilitar o pacote ou habilitar ele. Você faz um reboot. Caso em cenário crítico aí, né, de alta disponibilidade, você agenda o reboot aí para fazer de madrugada e ele já vai subir com os pacotes aí que você escolheu para ficarem ativos ou não. Importância de atualizar, questão de segurança, sempre. Atualizem o RouterOS, ou leiam o changelogs, né? Você tem que ler o changelog, não vai sair fazendo atualização também. Se é uma versão nova, tal, e de testing lá, né? O canal testing. Não sai aplicando aquilo lá, gente. Leia o changelog, existem alguns canais aí, né? Para você atualizar, eu vou explicar um pouquinho deles. Isso aqui é um aviso do Norms lá. A MikroTik, nessa exploração do inbox aí, ela corrigiu muito rápido, só que, voltando nas estatísticas lá atrás, o Brasil ainda insiste em usar a versão legada. Poxa, eu espero que... Eu vou fazer uma consulta no Showdown daqui uma semana, eu espero que essa apresentação contribua para diminuir esse número. Então, o Brasil ainda usa muita versão legada. O Norms avisou aí, foi corrigido em abril. E o pessoal não atualiza ainda, depois fica ali com um problema, né? Que a gente sabe que o problema está relacionado à criatividade de quem acessa. Tem um aviso aí no blog da MikroTik, coloquei o link também, onde a MikroTik avisa, né, que corrigiu em abril esse problema,
Aqui tem os canais, né? Long term é um canal mais estável, ele é mais maduro, vamos dizer assim. Definição madura, um software maduro, né? Stable é uma versão, elas têm mais novidades, chega a tem um certo nível de maturidade, porém ela tem um pouquinho de chance ainda de talvez ter uma função nova ou outra que precisa de um ajuste, né? E a testing, a versão de teste, que é a antiga, tem um antigo canal, né? Que era exatamente. Então era bug fix, né? Current, e a outra lá era as testes, as betas, né? Então, Release Candidate, RC, né? Então, não use essa versão em produção, só para estudos, para testes, sair uma função nova e tal, não utilizem de forma alguma. Tem aqui leitura de changelog, uma tela rápida aí, vocês podem visualizar as correções. System Packages, check for updates, é bem simples mesmo. Aí você visualiza qual canal você quer, né? Que atualizou os canais aí atualmente. Então, a gente está nessa versão da 6.42.10 recentemente. Então, vocês podem ali, pode baixar ela e atualizar e fazer o reboot quando você quiser, ou pode criar em download e install. Ele já faz o download do pacote e instala ele. Então, algumas práticas aí. Serviços que a gente pode, que os atacantes possam explorar aí, que são os principais com base nas pesquisas, né? DNS, NTP, que é para amplificação, né? E a gente tem um problema chamado de spoofing, né? Que eu vou explicar também. Então, serviços mal configurados, eles são realmente um problema, um grande problema para a internet, para a sua rede, para os seus recursos e dispositivos, né? Então, basicamente essa imagem aí, ó, ela mostra, né, um atacante, ele vai forjar o IP de origem, ele forjando o IP de origem faz uma requisição para o servidor lá, e aí o servidor vai responder para a origem. Mas a origem não é ele, a origem é o alvo, né? Então a gente chama isso de ataque aí de amplificação com spoofing. Então existe um coeficiente dependendo do protocolo. Então, eu vou colocar alguns gráficos aí também de coeficiente. Os conceitos básicos, a gente fala de negação de serviço. DOS, Denial of Service, negação de serviço. DDoS, né? Negação de serviço distribuído. DRDoS, que é o que usa aí questão de amplificação, né? Que é aquela questão de você refletir, aumentar, potencializar o seu ataque, explorando respostas, né, de requisições aí que são falsas. Então, a gente tem aí nível de amplificação dos protocolos, DNS, NTP e SNMP, aí primeiro na lista, né? Tem outros também atrás que têm um índice de amplificação extremamente alto, mas o DNS é bem comum, o NTP também é bem comum de ser explorado. Acho que todos esses aí, desde que estejam abertos. Então, spoofing, né? O que é isso? Essa figura mostra aí uma pessoa aí que ele mentiu, né, sua origem. Na verdade, ele quer atacar aquele outro lá, ele diz assim, ó, ele vai montar um pacote dizendo, não, eu tenho esse IP real aqui, mas eu vou mentir que eu tenho esse, porque é o meu alvo lá. Ele vai mandar isso aqui para o destino, com um certo requisição, né, por exemplo. Só que esse destino vai responder para a origem que estava ali no pacote. Então ele forjou o pacote. Isso é chamado de spoofing, né? Spoofing, a gente tem a descrição lá BCP 84, IRFC 37904, aí, tem esses detalhes aí, vocês podem pesquisar também. A gente consegue evitar a origem de ataques de IPs forjados, ou seja, a pessoa vai tentar montar um pacote mal formado ali com uma origem que não é realmente aquela origem de fato, né? É uma origem não legítima, e auxilia na prevenção dos ataques na internet. Então, você não vai estar diretamente ajudando sua rede, mas você vai estar ajudando a internet. Porque a gente sabe que o que alimenta aí os grandes ataques de negação de serviço são essas questões de spoofing, né? Então, se os outros provedores, todos os provedores do mundo, adotassem essas boas práticas, a gente conseguiria dificultar muito esse tipo de ataque, muito mesmo, a escala absurda. Tem aí um conceito, uma imagem do NIC-BR, coloquei o link também de referência aí. Então, diz a mesma coisa daquela outra imagem, só que está em IPv6 aí. Então, o atacante ele vai forjar o IP, sendo que ele coloca aquele ali, né, no cabeçalho, como IP de origem, e o servidor, na hora de responder, vai responder para a vítima. Então, eu consigo ter essa
esse problema aí, né? Quais IPs são forjados? Bom, IPs de uso especiais, por exemplo, multicast, né? O SPF usa lá, pode ser um IP potencial. IPs que não são alocados, que estão nas reservas aí, né? De IP público. IPs da sua própria rede também. Pode tentar receber ali talvez um pacote espufado sendo a origem sua rede, sendo que não foi partiu da sua rede, né? Aquela origem lá. Então, um pacote legítimo. Eu tenho alguns exemplos aí, né? De IPs em IPv4 e IPv6. IPv6 tem mais um pouco aí, mas são os principais aí. Coloquei alguns apenas. Conceito de filtro anti-spoofing, ele vai filtrar a origem, né? Que pacotes que não sejam legítimos não passem pela sua rede. Que eles não sejam gerados na sua rede e vá para a internet. Então, o anti-spoofing ele vai conter ali o problema já no início. Então, a gente tem algumas formas aí que a gente pode filtrar por firewall. Filtro RPF, que eu vou também mostrar um pouquinho. Política de black hole, que é por roteamento. Então, a gente tem um exemplo aí para MikroTik. No site do BCP do NICBR, vocês conseguem ver todos os detalhes. Tem uma explicação bem detalhada disso que eu estou falando, né? E também tem alguns exemplos. Eu coloquei para, quando vocês forem baixar o material, vocês podem pegar o link e pegar todos os exemplos lá, né? Então, esses são exemplos simples aí em PV6. Tem mais exemplos lá, completos, né? Então, a gente tem um exemplo aí do filtro RPF, né? Que o RPF vem de Unicast Reverse Path Forwarding, ou seja, ele vai criar característica um pouco fora do padrão do roteamento convencional. Quando ele vai fazer o roteamento de pacotes, ele passa a dar uma olhada na origem também. Ele vai olhar a origem do pacote. Então, onde que eu uso esse filtro? Eu posso usar ali no meu POP, ali, mais próximo do cliente, por exemplo, um autenticador, né? O que ele faz basicamente? Se um pacote for originado ali naquela interface, né? Ela não é pertencente à rede, né? Que não tem na tabela de roteamento, ele pode descartar ou não. O que vai definir isso é um método que você coloca no filtro RP. Então, a gente tem esses três tipos. O no, ele não faz essa avaliação de origem, ele não olha a origem do pacote. Tem strict, ela é uma forma mais rigorosa de olhar o pacote. A condição ele vai pegar o pacote, seu roteador, pegou aquele pacote e vai olhar a origem, ela está instalada na tabela de roteamento? Tá. O caminho de volta dela é pela mesma interface que ela entrou? Sim. Não, então aceita esse pacote. Caso contrário, descarte o pacote. Strict é isso. O loose, né, ele é um modo um pouco mais não tão rígido. Você consegue passar alguns pacotes, desde que a origem esteja instalada ali, né, o destino, ou no caso, o endereço de origem esteja na tabela de roteamento. Então, por exemplo, se eu aplicar esse mal aplicado com o roteador com rota padrão, não vai funcionar, porque a condição se tem um encaixe ali na tabela de roteamento, cuja a origem daquele pacote está em qualquer interface, desde que esteja ali na tabela, ele vai aceitar aquele pacote. Então, tem essas opções. Então, tomar muito cuidado para não usar o strict em roteamento assimétrico. Ele pode te dar problema, porque ele vai querer que aquela origem volte pela mesma interface. Agora, o loose talvez ele possa ser uma boa alternativa aí, sem usar firewall, né? Porque ele vai olhar a tabela de roteamento e vai falar, não, tem uma entrada cuja essa origem pertence a qualquer interface ali, qualquer entrada da minha tabela, então eu vou encaminhar para frente, não tem problema. Então, é só uma dica aí também sem usar firewall, né? Também eu posso deixar uma sessão com a Tim Curry aí. Tim Curry, eu falo com mais detalhes na apresentação do ano passado, do Moon, lá está no YouTube também. Basicamente, é um serviço que você vai trocar rotas com eles, e você pode pegar aquelas rotas, né, que eles vão mandar para vocês, não manda a rota para eles, eles só mandam para vocês, e eles colocam em black hole, né? Ou seja, quando eu tenho uma entrada black hole na minha tabela de roteamento, né, ele vai descartar o pacote que for para aquela origem ali específica. Então, na hora que ele der um match ali na tabela de roteamento, ele vai descartar.
Então, essa foi uma imagem aí que eu fiz, ela está naquele artigo também, naquele artigo científico do início. Então, um exemplo, faz uma sessão multi-hope com eles, e aí você consegue trocar essas tabelas e colocar em Black Hole. Tem alguns exemplos aí, alguns sites também, que tem alguns exemplos. No caso da Tim Curry aí, outra fonte aí é meu artigo, que está aqui, e também minha apresentação do MOOC, que eu falo com mais detalhes. De prevenir abuso de serviço, DNS, né, o SNMP, o NTP e outros aí, são uma fonte rica aí, né, para você fazer amplificação. Você espufa, a resposta dele é grande, né? Então, a gente tem essa questão aí que aumenta, né, a gravidade dos ataques de negação de serviço, que é a amplificação. Então, voltando a mais uma pesquisa aí, esse eu peguei de uma forma geral, não filtrei para os dispositivos MikroTik, peguei num overview aí do que o Shodan conseguiu capturar de dispositivos com a porta recursiva 53, né, DNS aberto. Então, a China tem primeiro, Espanha em segundo, né? Tem esses outros aí. O Brasil tem sétimo, né? Então, só uma curiosidade também. Principais provedores aí, né? Principais empresas que tem, a Vodafone lidera com roteadores aí, ou dispositivos com a porta 53 recursiva aberta. Cidades aí, no caso no Brasil, quem lidera é São Paulo, e depois a gente tem Rio de Janeiro e Campinas. São locais que a gente tem aí mais dispositivos com a porta 53 aberta e respondendo requisições. Aqui são as principais empresas, a TIM também está liderando. Então aqui, dica para o DNS. Quando você vai lá em IPDNS, se você não for utilizar recurso de DNS recursivo, desabilite aquela opção lá. Desabilitar ela, porque seu roteador não vai se tornar um dispositivo que vai ter cache, né, de DNS. Você pode desabilitar lá. Então, essa é só uma figura mesmo, de um exemplo. Como é que funciona? O atacante vai expurfar ali a origem, ele vai pegar esses servidores que estão com a porta recursiva aberta, né, vai amplificar o ataque e vai para a vítima. Ferramenta, a Torch, aí, você pode usar ela para visualizar. Esse foi um dos honeypots que eu montei. Vocês verem aí, ó, um monte de entrada para a porta DNS. Estou consumindo uma pequena banda aí, ó, onde vocês podem ver aí que o meu TX estava maior que o RX, provando que existiu um nível de amplificação de ataque ali, talvez 1:6 ali, né? Então, posso desabilitar isso. Caso eu precise de usar recursividade, né, no meu roteador, no meu dispositivo, eu posso também tratar isso em Firewall. Coloquei essas regrinhas aí de exemplo. Então, eu posso basicamente descartar, né, o que vem de fora. Então, eu coloquei só um exemplo, minha interface WAN, eu posso colocar também tudo que não for originado na lista de endereços permitido, por exemplo, descarte. Então, essa é uma das formas. Existem várias formas de você proteger aí as consultas DNS. Temos no modo UDP e TCP. TCP é o mais utilizado aí, dependendo do tamanho da requisição, também quando tem troca de zonas aí. Então, a maioria aí, como diz aí, como mostra aí a imagem, né, vem originado de UDP. Prevenindo o abuso também do servidor NTP. NTP é um serviço que tem um coeficiente de amplificação aí considerável. Então, eu posso fazer regra de firewall para bloquear as portas aí, UDP 123. Posso também garantir a consulta, né? Assim eu consigo garantir a consulta apenas das origens aí que são desejadas. Coloquei um exemplo simples de firewall. Esse material vai estar disponível, vocês podem pegar. A lógica do IPv6 é similar a essa. Vocês vão pegar o que vocês não querem. Por exemplo, eu coloquei a lista que eu permiti, minha rede, e aí eu coloquei uma chain para input, né? Tudo que for destinado à porta 123, ou seja, que for para o meu roteador, destinado à porta 23, que for o DP e que a origem não for a minha rede, faça um drop. Só um exemplo também, como eu disse, DNS. Dá para fazer nessa mesma lógica aí. SNMP também, jamais utilize versão aí antiga da SNMP. E comunidade pública. É bem simples achar roteadores na internet com SNMP habilitado, e você vai lá e consegue pegar um gráfico dele, né?
consegue coletar aquela informação. Também é usado para fazer amplificação de ataque aí. Port knocking. Essa técnica consiste em eu bater na porta, né, dos roteadores, ele vai liberar um serviço para mim. Então, por exemplo, eu quero esconder a porta 22 ali, né? Também em alguns livros cita como o manto da invisibilidade, enfim, tem algumas definições. Então a lógica é eu bater numa porta, bater em outra, e assim, né, nessa sequência, apenas após bater nessas portas, ele vai liberar uma. É uma técnica interessante. Então, coloquei a sequência de regra, tudo que foi input, que bater nessa porta aqui, né, 2199, cujo protocolo for TCP, adicione no estágio 1. Então, deu uma batida na porta, né, no caso, criei uma regra para bater na porta. Tudo que for TCP, que estiver já no estágio 1, vocês podem notar que eu coloquei um tempo aqui, né? 30 segundos. Você bateu na primeira porta, 30 segundos. Ele tem para bater na segunda. Então, tudo que for bater na próxima porta, 9123, e que já estiver na address list, na SSH estágio 1, né? Caia para a address list, permitida SSH por 3 horas, eu coloquei ali. Eu fui e fiz outra regra aí. Tudo que não estiver naquela lista, que for destinado à minha porta 22, drop. Então, posso arrastar a regra para cima por questão de performance, né? Processamento aí, porque os pacotes já vão ser dropados de cara aí, caso não esteja nessa regra aí. Peguei um log aí para vocês verem exatamente qual que é o passo a passo. Gerei uns logs na regra. Port scan é um problema também. Na etapa de varredura do atacante, ele vai fazer um port scan do seu roteador. Vai chegar um momento que ele vai tentar fazer isso. Para quê? Para descobrir os serviços abertos. Esses são serviços abertos aí. Eu peguei um roteador lá, bem simples, com configuração padrão, fiz um port scanner nele, tive esse resultado. Tá, como eu evito isso, né, de uma forma bem grotesca, né? Então eu posso fazer umas regras aí também. Essa regra aí vai pegar basicamente um comportamento normal de bater nas portas aí, né? Coloquei aí mais ou menos 6 meses. E aí, depois embaixo, já vou dropar tudo que vier nessa lista aí. Então ele vai pegar comportamento normal, colocar numa lista, a regra de baixo já vai fazer o drop. Então tem esse log aí que mostra. Monitoramento de log. Importante vocês monitorarem log em um servidor remoto. Porque se você tiver um problema com o roteador, alguém acessar ele e resetar, por exemplo, vai embora tudo, né? Então, importante, o DUD faz isso. Vocês podem colocar o DUD como syslog. Funciona perfeitamente aí. Então tá aqui um exemplo, um log que eu peguei que funcionou. Não fui eu que acessei esse roteador estava comprometido. Capturei esses logs aí. Foi da Palestina aí. Provavelmente um boot, ou alguém realmente tentando fazer alguma coisa ali. Então, onde que eu busco informações? Bom, tem o blog da MikroTik, tem o Wiki, tem o SearchBR, BCP, são fontes ricas aí de informações. Algumas dicas aí também, porque essa palestra aí, 45 minutos, não dá para falar tudo de segurança, precisaria de várias horas aí para falar, só deu uma palhinha mesmo, uma apresentação bem simples, né? Com os principais problemas que eu tenho visto aí, com base nas pesquisas também. Revisar as configurações sempre revise, sempre valide ela. Contextualize com as mudanças, leiam blogs, enfim. E não esqueça do IPv6, né? Cuidar com as regras de forward também. Se você fizer uma regra errada, você vai atrapalhar tráfego que não seja legítimo, né? Agora, a última parte aí da apresentação, a gente vai fazer aí a análise, né, dos resultados. Então, as boas práticas, elas precisam ser validadas, né? Então, ela vem aí, a gente precisa ver a consequência delas, né? Então, a gente pode fazer honeypot. Então, eu coloquei o ursinho Poo aí com o Piglet, né, o leitão aí, que foi os nossos amiguinhos aí nos logs. O Piglet se deu mal, porque eu coloquei admin sem senha para ele. Então, ele foi o primeiro a ir embora. No desenho, ele sempre se dá mal também. Então, fiz isso. Então, a gente pode estudar usando honeypots. Você monta um roteador para ser invadido e estuda o comportamento disso. Então, a gente pode deixar informação fake, pode, enfim, colocar um syslog para poder verificar a etapa de um ataque e também aí, como eu peguei, ó, os scripts aí, né, no caso, alguém acessou, alterou o serviço, alterou os SOCs, isso é característico aí dos últimos ataques que a gente teve. Então, eu peguei no syslog e peguei todas essas informações. O Piglet e o ursinho Poo aí fizeram essas alterações de um determinado IP que o log pegou. Pentest, você pode fazer pentest do modo white hat, né, que é um modo branco aí, né, que você tem que ter consentimento de quem você vai fazer o teste. Use Raspberry aí, qualquer outra plataforma que vocês tenham, o Kali Linux, dá para fazer.
algumas reflexões também. A gente preocupa geralmente em proteger a rede de fora da internet. Ensinado sempre a proteger a rede de fora. Mas não pensem sempre assim. Uma hora o ataque vai vir de dentro. E acredite, acontece. Algumas reflexões aí. Pode testar nessas ferramentas aí. Posso testar as portas abertas. Radar by Creator também, ele dá uma pontuação do seu AS, com base nos serviços que tem ali, né? Posso testar resolução de DNS recursivo por esse site. Posso também testar a recursividade do NTP, caso eu tenha dúvida, né? Se meu servidor ele está funcionando. A Nmap, para você fazer scan de portas na sua rede. Se alguém pode potencialmente invadir ali, né? O Hydra serve para você fazer um brute force, simular isso. Então, assim, a dica é, façam os testes na sua rede, porque um dia alguém vai fazer serviço para você. Não vai ser legal. Então, tem aí algumas referências também, biográficas, vocês podem clicar nesses links. Enfim, eu agradeço aí por estarem aí, né? Fechei 46 minutos a apresentação. Alguém tem alguma dúvida? Se vocês quiserem tirar dúvida também, eu vou estar disponível aí um tempinho no evento também. Obrigado, gente. Obrigado. Com relação ao URP Filter, Sim. você falou que Luzi ele vai levar em consideração também a rota padrão. Isso, porque está instalado na tabela de roteamento, né? Tem aquela entrada, se tiver, né? Aí fica uma dica aí para o pessoal do Microchip já descartar a rota padrão nessa verificação, né? Exatamente, isso que você falou é uma observação legal, porque existem técnicas para BGP, que eu tenho que resumir minha tabela de roteamento, né? Filtrar. O provedor de internet trabalha com rota padrão para poder... Exatamente. Então, se eu tenho muito full route ali e tal, depende ali, né, de como você montou. Eu preciso ali, talvez eu não precise receber aquele full route que eu não faço trânsito para outra S, eu necessariamente rota padrão. E aí, nesse caso, não vai ser tão eficaz. Para um BGP recebendo um full route puro, aí sim, ele vai ser mais interessante e vai ser eficaz nesse caso. Pensando no BGP interno de um provedor que não está fornecendo link. Sim, também. Geralmente tem muita rota padrão. Então, nesse caso, tratar por firewall resolveria. Você pode dizer, o que não for original da minha rede, que o destino não for minha rede, eu posso dropar isso. Mas tomar cuidado só quando você faz trânsito para outra S. Não, beleza, só nessa regra. No caso do meu POP, em todos os POP, lá no meu provedor, todos os POP já está com o strict no próprio POP. Perfeito. Então, você vai cortar logo ali na raiz, né? A hora que for surgir um spoofing, né? Um IP spoofado, é uma boa prática. Alguém mais? Esse material ele vai estar na página do Moon oficial, né? Esse e outros materiais também. Vocês vão moon.microtik.com, vai acessar a página do MoonBR e aí vai ter lá todos os slides, inclusive o vídeo, né? Foi gravado esse vídeo, você pode assistir quantas vezes quiser, enfim. Mais alguma questão, gente? Opa. Só para colocar aquele lance do RP Filter, lá que você comentou do Strict, ele funciona bem se você fizer PBR, né, direto. Se você fizer marcação de pacote, realmente dá problema mesmo. Só para adicionar. Porque, por exemplo, lá a gente faz, por exemplo, caixa de CGNAT, por exemplo, separada. Então, os concentradores, eles fazem PBR jogando para o CGNAT, né? E a gente reparou isso, que o Strict ele dá problema se você usar marcação de pacote. Se usar PBR direto, funciona... Ele vai embora, né? Funciona de boa. Sim. Por isso que tem que tomar cuidado quando você faz algumas regras, você tem que observar o comportamento e também gerar log, talvez. A hora que você aplicar, se o tráfego cair demais, né? O tráfego legítimo, são detalhes que acontecem. Mas o Strict Loose, eles são boas alternativas para evitar spoofing com baixa performance. Vai usar roteamento puro ali, né? Está mais ligado à kernel do Linux. Alguém mais? Obrigado. Obrigado.